rígidos. E o que é um disco rígido? Um disco rígido é a peça principal que o computador usa para armazenar, acessar e administrar informação. É uma combinação fascinante de eletrônica e mecânica. Então, um computador funcionaria sem um disco rígido? Mais ou menos. Mas nenhuma informação poderia ser salva sem um dispositivo de armazenamento. O computador precisa de um disco rígido para acessar as aplicações e armazenar os dados. Você pode me mostrar o que isso quer dizer? Claro, vamos dar uma olhada. Nossa, parece mais um toca-discos maluco. Na verdade é. Os dois têm discos e cabeça, mas um disco rígido pode gravar dados no disco mais de uma vez e em setores múltiplos. Essa função se chama escrever. Assim como escrever em um pedaço de papel? Mais ou menos, só que é muito mais sofisticado. Deve ser mesmo. A cabeça de leitura-gravação desliza pela superfície e armazena a informação magneticamente. Se criar um documento em seu computador e salvá-lo, ele é gravado em código binário magnético no disco. Ah, tudo bem. Mas como é que eu pego de volta a informação do disco rígido? Quando chama a cópia do arquivo, o computador lê o arquivo armazenado e mostra no seu monitor. Uma das primeiras coisas que você vai ver é fator de forma. Parece coisa de um filme de ficção científica. É um termo de engenharia que quer dizer tamanho. Os discos vêm em diferentes formatos e tamanhos, dependendo das capacidades e do computador em que serão usados. Ah, tudo bem, até que é bem fácil. Dá pra deixar as coisas nesta página assim tão simples? Posso tentar. Então vai nessa. Vamos chamar um perfil no computador e ver o que acontece passo a passo para podermos definir algumas coisas. Especificações de desempenho se referem à rapidez que um disco rígido lê e escreve os dados. Ah, certo. A primeira coisa que deve notar é que o disco gira. É assim que os dados são armazenados. O disco gira para que a cabeça possa acessar os dados. A velocidade de rotação é medida em RPM. É, que é rotações por minuto, essa eu sei. É isso aí. Quanto maior a velocidade de rotação do disco, mais rápido a cabeça pode acessar o setor onde a informação está armazenada. A maioria dos discos gira em 5.400 ou 7.200 RPMs. A Seagate é líder em inovação de velocidade de rotação. Ela foi a primeira a entrar no mercado com discos de 7.200 RPMs e, mais recentemente, os novos discos Cheetah. Essas belezinhas giram a 10.000 e a 15.000 rotações por minuto. É, isso é coisa beça. Sabe, se as rodas do meu carro girassem desse jeito, meu carro ia andar numa velocidade de quase 1.200 km por hora. É, mais ou menos. Vem cá, que termos técnicos são esses aqui no guia de vendas, como o tempo de acesso e taxas de transferência? São medidas de desempenho. Além da velocidade de rotação, veremos também o tempo de acesso. O tempo de acesso é o tempo que a cabeça leva para achar os dados no disco. É determinado por milissegundos, que é o milésimo de um segundo. Nem uma piscada. E aí, o que acontece depois? Os dados do disco são lidos e transferidos para o cache. E o que é um cache? Cache é só uma palavra francesa usada para designar a memória. É um chip que armazena os dados antes deles serem transferidos para o computador. Então a velocidade em que isso acontece é... É a taxa de transferência interna porque é inerente ao disco. O desempenho é determinado por megabits por segundo. Faz sentido. E depois, o que acontece? A informação vai do cache até o computador através da interface. Isso se chama taxa de transferência externa. É determinado por megabytes por segundo e é sempre mais rápido do que a taxa de transferência interna do disco. O objetivo é evitar qualquer gargalo.